Vamos lá? Olá você! Vamos que vamos! Vamos dar início, quer dizer, vamos resolver questões do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ato infracional, pois é. Esse é o nosso teste, os nossos desafios concurseiros. Vamos lá? Casos hipotéticos. Pedro com 11 anos de idade, Paulo com 12, foram encontrados no banheiro de uma escola pública quebrando os espelhos e as tampas dos vasos sanitários. Ai, 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 né? À luz do ordenamento jurídico vigente, assinale a opção que indica a medida a ser adotada pela direção escolar. Então, Pedro e Paulo fazendo besteira, né? Quebrando espelhos e as tampas dos vasos sanitários. E aí, os alunos praticaram ato infracional e assim deverão ser encaminhados para a delegacia especializada para apuração de suas responsabilidades. Olha lá. Praticaram ato infracional, vai para a delegacia. Vamos lá. Ou os alunos praticaram ato infracional, Pedro deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar e Paulo para a delegacia especializada, ok? Porque o que é importante aqui? Pedro tem 11 anos, Paulo tem 12. Isso é muito importante, por quê? Porque nós temos uma criança e um adolescente, né? Certo? E aí, os dois vão para a delegacia, cuidado com isso. Os alunos praticaram ato infracional, Pedro, que tem 11 anos, que é a criança, vai para o Conselho Tutelar e Paulo para a delegacia especializada. Melhorou. Os alunos não praticaram ato infracional? Praticaram sim. Isso aí é crime de dano, né? No caso, não é crime, é ato infracional de dano, ok? Praticar ato infracional sim. E deverão ser encaminhados ao Conselho Tutelar. Eles praticaram o ato infracional, assim deverão ser encaminhados ao Conselho Tutelar. Olha lá, esse aqui é o correto. O adolescente foi flagrante de ato infracional, vai para a delegacia especializada. Criança não vai para a delegacia, ok? Agora o adolescente, tu vê, né? Cuidado, quebrou o espelhinho da escola. Dano, ato infracional. Vai para a delegacia. Olha isso, né? A gente tem que orientar bem as nossas crianças. Acha que é uma brincadeira? Cuidado com isso. E aí, o que diz aqui o artigo 172, né? Olha lá o artigo 172. Diz o seguinte: o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Artigo 172. Então, já criança não. Criança vai para o Conselho Tutelar mesmo, né? Porque o que se fala é o adolescente. Criança vai para o Conselho Tutelar. Então, a resposta é a letra B de bola, né? Artigo 172. Tudo bem? Vamos lá, mais um desafio. Um conselheiro tutelar, após receber denúncia anônima de que uma criança estaria sendo vítima de maus tratos, dirige-se à escola municipal em que o aluno estuda, no 3º ano do ensino fundamental, a fim de obter informações da direção escolar e dos professores acerca de tal violação de direitos. Ocorre que a direção escolar se recusou a prestar os esclarecimentos solicitados pelo conselheiro tutelar com o argumento de que não poderia violar o direito à privacidade do aluno e seus familiares. E aí, olha só isso. A respeito da conduta da direção escolar, assinale a alternativa correta, ok? Bom, e aí? Não está correta a conduta, né? Ficou esse correta 2 vezes ali, porque ter acesso às informações do aluno é atribuição do Conselho Tutelar. Ou está correta a conduta da direção, pois somente com autorização judicial do conselheiro tutelar, vou ler de novo
Tá péssimo. Está correta a conduta da direção escolar, pois somente com autorização judicial o conselheiro poderá ter acesso às informações do aluno? Não, que isso? Está correta, pois somente por meio de requisição do MP o conselheiro poderá ter acesso? Não. Está correta, pois a atribuição do conselho se limita a ter acesso ao boletim e ao histórico escolar? Pelo amor de Deus, né? Não está correta porque a direção escolar poderia prestar as informações solicitadas pelo conselho tutelar desde que cientificasse a família, ainda que por simples telefonema. Não existe essa exigência final aqui. Então a resposta é: não está correta, né, a conduta da direção escolar, porque ter acesso às informações do aluno é atribuição do conselho, ok? Então, assim, inclusive nós temos lá no artigo 56, né, artigo 56, que determina que os dirigentes de estabelecimentos de ensino comunicarão os casos de maus trato envolvendo seus alunos, né? E o 70B traz lá que as entidades públicas, privadas, né, enfim, devem ter em seus quadros pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar o conceito tutelar qualquer maus tratos, ok? Certo? Então é isso. E são igualmente responsáveis pela comunicação as pessoas encarregadas por qualquer razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, cuidado, assistência e guarda de criança. Isso é o que acontece na escola, né? Ok? Tudo bem? Então, assim, e é punível o injustificado retardamento ou omissão, seja culposo ou doloso, ok? Ou seja, a direção escolar tem a obrigação de prestar informações, né, ao conselheiro sobre a situação de maus tratos vivenciado por qualquer de seus alunos. Tudo bem, ok? Muito importante. O que mais? Relacione as medidas aplicadas listadas a seguir as respectivas características, ok? Tudo bem? Vamos lá. Tem o prazo máximo de 2 anos, tem o prazo máximo de 2 anos, comprovada a necessidade que atenda ao superior interesse da criança e do adolescente. Prazo máximo de 2 anos, comprovada a necessidade que atenda ao superior interesse da criança e do adolescente. O que é isso? É medida de acolhimento institucional, internação, semi-liberdade ou acolhimento familiar? Isso, medida de acolhimento institucional. Tem preferência entre as medidas de proteção, que afastam temporária e provisoriamente a criança e o adolescente do convívio familiar. Isso aqui diz tudo, ó, tem preferência entre as medidas de proteção. Sempre que houver ali o afastamento da sua família, né, de origem. Claro que sai de uma família para outra. Acolhimento familiar. 4. Prazo máximo improrrogável de 3 anos. Prazo máximo improrrogável de 3 anos. Internação ou semi-liberdade? Máximo. Isso, internação. E aqui sobrou a semi-liberdade, permite a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial, sendo forma de transição para o meio aberto. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Resposta letra B de bola, ok? Tudo bem? Certo? Então a gente vai ter aí o artigo 19 e o seu parágrafo 2º, que trata ali do acolhimento institucional, tá? Dos 2 anos. Também artigo 121 a 125, ok? Que trata da medida de internação e, mais precisamente, o artigo 121, parágrafo 1º, fala lá das atividades externas na semi-liberdade, né, e na internação, ok? Que mais? 120, artigo 120, ok? E ainda o artigo 34, parágrafo 1º, que traz a importante regra que a inclusão de criança e adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência
a seu acolhimento institucional, né? Tem preferência sim. Perfeito. Seguindo, com relação à prática de ato infracional, assinale as afirmativas a seguir. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Perfeito, isso aqui caiu muito, né? Você já vai ter que saber. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata do adolescente apreendido. É claro, por conta do cerceamento de liberdade, né, tem que ver, porque senão pode ser ilegal e a autoridade que não libera o adolescente responde a um agente público, né, pode sofrer as sanções administrativa, civil, penal. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida fundada. Perfeito, né? É aquele tipo de questão que o concurseiro fica doido, né? Mas isso mesmo, tá tudo certo, tudo correto, ok? Certo? Então, assim... artigo 106, nenhum adolescente será privado, né, da sua liberdade. Cadê? O que mais? Sob pena de responsabilidade. 107, parágrafo único. O análise da possibilidade de liberdade. E ainda o civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória. Artigo 109. Show? Seguindo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com referência à violência doméstica, estabelece as seguintes medidas aplicáveis aos pais e responsáveis. Aplicáveis aos pais e responsáveis, ok? Tudo bem? Vamos lá. Encaminhamento a programa oficial e comunitário de promoção à família. Claro, né? Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Muitas e muitas vezes acontece por tais motivos, todas as agressões, né, a crianças e adolescentes. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a frequência. Tem obrigação, hein? Esse mês eu intimei, citei vários pais que não acompanhavam os filhos na escola. Os filhos faltando e eles respondendo junto ao juizado, os pais, junto ao juizado da infância e juventude, por quê? Por desleixo, por não acompanhar, por não cuidarem de seus filhos. Que mais? Afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar por 4 anos. Isso é medida, né, dos pais. Olha só, cuidado, né? Ok? Nós não temos essa medida contra os pais. Às vezes você faz essa medida de proteção à criança. Ok? Tudo bem? Quando você vem aqui no artigo 129, olha lá, 129, medidas aplicáveis aos pais, encaminhamento ao programa oficial e comunitário de proteção à família, inclusão, né, para orientação e tratamento psicológico ou psiquiátrico, cursos, programas de orientação, obrigação de matricular o filho, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado quando é o caso, advertência, perda da guarda, destituição de tutela, suspensão, destituição do poder familiar, ok? Então nós não temos isso aqui, muito menos a reclusão, né? Ok? Cuidado para não ir para o outro lado, a gente está falando do ECA, medidas aplicáveis aos pais, ok? Tá bom? Cuidado! E aí, resposta, letra A, 1, 2 e 3 aqui estão corretas. Que mais? Em relação às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá, entre outras, aplicar ao adolescente as seguintes medidas, ok? Vamos lá? Olha, uma vez verificada a prática, né, de ato infracional, você já tem ali a comprovação, tá bom? Internação em instituições correcionais, internação em instituições correcionais, participação em grupos de trabalho forçado e reparação material. Tem muita gente querendo isso aqui, ó, não é não? Pois é, não é o caminho, já tivemos isso e não deu certo. Prestação de trabalho sem remuneração, reparação de danos causados
a pessoa lesada e multa proporcional às perdas materiais. Que multa é essa? De onde que vai tirar, né? Que mais? Medidas corretivas por meio de cursos em período integral e aconselhamento psicológico e terapêutico. Não tem essa medida socioeducativa lá não. Acompanhamento familiar durante a internação, prestação de trabalhos ao Estado e à comunidade, reposição material, também não. E ainda a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e internação em estabelecimento educacional. Ah, sim, isso aqui você encontra lá no rol do artigo 112. Rol do artigo 112, ok? Medidas socioeducativas, lembrando que lá no inciso 7 tem lá a inclusão nas medidas socioeducativas de medidas que são inicialmente previstas pelo ECA como medidas protetivas, ok? Fique atento. Vamos lá, mais um desafio. Assinar a alternativa que apresenta a afirmação correta em relação às regras previstas na Lei 8.069, né? Que é o ECA. Considera criança a pessoa até 12 anos de idade completos. Já está errado, né? Porque é incompletos, tá bom? A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, ok? Preferencialmente admissível na modalidade de adoção. Como assim? Preferencialmente, né? Preferencialmente, não, somente admissível, somente, ok? Bom, esse aqui está no artigo 2º, essa aqui está no artigo 31. Somente, não é preferencialmente, né? A colocação em família substituta estrangeira, somente na modalidade de adoção. Tá bom? Se não tivesse o estrangeiro ali, aí teria guarda, tutela e adoção. Também não é preferencialmente adoção, tá bom? O adotante há de ser pelo menos 14 anos mais velho que o adotando. Não, 14 não, 16 anos, né? Tá lá no artigo 42, parágrafo 3º. E sobrou essa aqui, né? A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias como medida cautelar. Corretíssimo. Olha lá, artigo 108, artigo 108. Tranquilo? Seguindo, acerca do Estatuto da Criança e Adolescente, é correto afirmar. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional, o representante do MP poderá conceder remissão. Importante, né? Muito importante esse instituto da remissão. Como forma de exclusão do processo. Entretanto, depois de iniciado o procedimento, somente a autoridade judiciária poderá conceder remissão, neste caso, como forma de extinção ou suspensão, né? Isso é muito importante porque a remissão é, né, uma oportunidade que a legislação dá ao adolescente, mas essa oportunidade pode ser ofertada tanto pelo Ministério Público ou pelo juiz. Quando essa oportunidade é ofertada pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, ele quer dizer o seguinte: eu não vou oferecer, eu não vou iniciar a ação judicial contra você, viu, adolescente? Ok? Então, você aceitando a remissão, o adolescente, seus representantes, né, precisam concordar também. Você aceitando a remissão, eu nem vou dar início a nenhum processo, nenhuma ação socioeducativa contra você. Por isso que a remissão oferecida pelo Ministério Público, ela é forma de exclusão. Exclusão do processo. Não vai existir processo. Agora, quando o MP oferece a representação, dá início à ação socioeducativa contra o adolescente, o juiz pode também oferecer, né, a remissão. Quando o juiz oferece, ele oferece sob duas possibilidades. A remissão como forma de extinção, algo que existe e acabou. Extinção do processo ou como forma de suspensão do processo, ok? Extinção ou suspensão processual.
Tudo bem? Ok? Isso aqui está perfeito, tá lá no artigo, é redação do artigo 126. Corretíssima, né? Agora vamos ver qual o problema das outras. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou através de qualquer outra conduta, a autoridade policial deverá lavrar o auto de apreensão ouvidas as testemunhas e o adolescente. Qual é o problema dessa questão? Hein? Não é qualquer outra conduta que vai se fazer o auto de apreensão. Por quê? Olha a redação do artigo 173 do ECA, que diz lá, em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial deverá lavrar o auto de apreensão, apreender o produto e os instrumentos, requisitar exames e perícias, ok? Agora, olha o parágrafo único desse artigo 173. Nas demais hipóteses de flagrante, que demais? Não é nem flagrante de violência, nem de grave ameaça à pessoa. Nas outras hipóteses. Então, não é qualquer outra conduta. Ok? Aí diz assim, nas demais hipóteses de flagrante, ou seja, nas outras condutas, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência. Poderá ser substituída por boletim de ocorrência. Então, assim, mas o delegado pode lavrar um auto de apreensão? Até pode, mas ele não deverá. Ele poderá substituir por boletim de ocorrência circunstanciado, ok? Tudo bem? Cuidado com isso, principalmente para o artigo 173, parágrafo único. O adolescente, apreendido em flagrante de ato infracional ou por força de ordem judicial, será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Qual é o erro aqui? Apreendido em flagrante de ato infracional ou por ordem judicial. Se um adolescente é apreendido por ordem judicial, ele não vai ser encaminhado para a autoridade policial. Ele vai ser encaminhado para o juiz. Olha lá, o artigo 171, que diz: o adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Não confunda com a redação do 172, o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será encaminhado desde logo à autoridade policial competente. D. O prazo para a conclusão do procedimento judicial, estando o adolescente apreendido provisoriamente, será de 45 dias. Ok? Até aí tudo bem? Podendo esse prazo ser prorrogado por igual período a pedido do MP, em caso de justificada necessidade. Não existe esta prorrogação. Olha o artigo 183, que diz: o prazo máximo é improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias, viu? Pois é. Letra E. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável na delegacia policial, o adolescente apreendido por força da prática de qualquer espécie de ato infracional será prontamente liberado e entregue aos pais ou responsável depois de cumprida as formalidades. Qual é o detalhe aqui? Comparecendo qualquer dos pais, o responsável da delegacia, o adolescente apreendido por prática de qualquer ato infracional. Quando você vê essa palavra qualquer, você já desconfia, né? Qualquer ato infracional já vai ser liberado? Qualquer um já vai ser liberado? Opa, não. Por quê? Porque você vai lá no artigo 174 e tem a seguinte redação: comparecendo os pais ou responsável na delegacia, ele será prontamente liberado, sob termo de compromisso e responsabilidade de apresentação ao MP no mesmo dia ou no primeiro dia útil imediato, vírgula, presta atenção agora, exceto quando pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação. Então, não é
sempre que ele vai ser liberado ao aparecer os seus pais ou responsável, ok? Viu? Pois é. Então a resposta é a letra A, né? Já falamos. Vamos lá, mais uma. Caso hipotético. Raimundinho, adolescente de 13 anos, foi visto pelo vizinho furtando-lhe seu rádio, fugindo com o aparelho. 2 dias depois, o vizinho acionou a polícia que procurou Raimundinho e prendeu. Nem devia ser prendeu, né? Devia ser apreendeu. Esse é o termo certo. Prendeu tá errado, tá? Mas vem lá. Já sem o rádio. Nesse caso, a polícia, hein? Agiu certo? Porque o malandro... Porque malandro merece cadeia, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Ó, você não é mais do povo que não sabe nada das coisas, não, viu? Que fala de menor. Você não, você já evoluiu. Você estudou o Estatuto da Criança e Adolescente. Você nunca mais vai falar de menor. Se é que você falava, desculpa, você não falava. Mas tem muita gente que falava, ele é de menor. É de menor nada. Ele é menor de idade. De menor, de maior, isso é linguajar de povo, que não sabe nada, que não estudou. Entendeu? Aí fala, ele é de menor, ele é de maior. Coitado, não sabe, não estudou, né? Mas você não faz parte mais desse povo, não. Tenho o maior respeito para esse povo, tô menosprezando não. Tanto que eu não corrijo eles, né? Quando eu vou lá fazer a apreensão do adolescente, eles falam, ele é de menor, doutora, ele é de menor. Eu, tá bom, tô sabendo. Eu não vou corrigir, né? Agora, meu aluno, fala de menor perto de mim. Pelo amor de Deus, hein? Ele é menor, ele é adolescente, ele é criança. Essas são as terminologias, né? Aí, o povo gosta de um discurso desse aqui, ó. Você não vai com esse discurso aí não, hein? Você muda isso, que agora você é um jurista. Se não é, tá perto de ser. E aí, tá errado? Claro que está errado. Não agiu certo porque o dono do rádio já tinha brigado com ele muitas vezes. Agiu certo porque o adolescente causou prejuízo à sociedade. Não agiu certo porque nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Claro, né? Acabou a flagrância. Claro! Pelo amor de Deus, né? Não agiu certo porque Raimundinho pode fazer o que quiser para ser menor. Também não. Nem de mais nem de menos, né? Ok? Olha lá, pelo amor de Deus. Isso é muito importante, artigo 106, artigo 106. Questãozinha boa, né? Me diverti com essa questão. Vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar determinadas medidas ao adolescente, ok? No que se refere a essas medidas, assinale a alternativa que apresenta uma forma de transição para o meio aberto. Pô, fácil pra caramba, hein? O que é isso? Ela já falou tudo, transição para o meio aberto. Possibilitando realização de atividades externas, independente de autorização judicial, prestação de serviço à comunidade, internação, liberdade assistida, semi-liberdade ou reparação do dano, obrigação de reparar o dano. Liberdade assistida é o meio aberto. Transição para o meio aberto é regime de semi-liberdade. Isso, artigo 120 do ECA, ok? Vamos lá, Renan, 17 anos, é usuário de maconha desde os 12, infelizmente, né? Ai, como tem isso? E há 1 ano vem fazendo uso de crack diariamente. É uma vida perdida, né? Me dá uma dor no coração, né? Para manter o vício, praticava pequenos furtos no centro da cidade onde mora. Certo dia, após assaltar uma senhora e apresentar alterações de comportamento, a polícia foi acionada. E o jovem foi pego em flagrante e encaminhado para a delegacia local. De acordo com o ECA, nesse primeiro momento é direito do jovem Renan, nos termos do 111 sobre direitos processuais, permanecer calado durante todo o procedimento, durante o depoimento e só produzir provas contra si próprio se obrigado pelo juiz. Nenhum juiz vai obrigar a produzir prova contra si, porque é uma garantia processual para todos, ok?
Ser acompanhado por equipe médica e advogado especializado durante e após o seu julgamento? Não, também não, né? Isso aqui é demais. Ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e chamar seus pais ou responsável a qualquer momento do processo. Né? Claro, correto. Aguardar em liberdade a apuração do ato infracional, ficando sob tutela de seus responsáveis, desde que este doem no mínimo 50 cestas básicas, nada a ver, né? Receber tratamento especializado, alimentação e atendimento médico antes de depor perante a autoridade local, também não, né? Não se exagera nem de lá, nem de cá, ok? Olha lá o artigo 111 do ECA, ok? Mais um desafio para a gente ir acabando esse, né? Essa levada aqui. Vamos lá. Conforme disposto na Lei 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, quanto à medida socioeducativa de internação, assinar a alternativa correta, ok? Vamos lá. Não será permitida a realização de atividades externas, mesmo a critério de uma determinação judicial, pelo amor de Deus. No judiciário tem uma máxima: manda quem pode, obedece quem tem juiz. Juiz mandou, a gente faz, né? Só salvo se a ordem for manifestamente ilegal. Mas, não concordo. E alguém está te perguntando alguma coisa? O juiz mandou, vamos embora fazer. É, desse jeito. Em nenhuma hipótese o período máximo excederá 2 anos? Não, 3 anos. A desinternação não necessita ser precedida de autorização judicial. Precisa sim. Precisa. Tem o alvará de liberação, né? O alvará de soltura é para adulto, o alvará de liberação, essa é a terminologia. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Isso não é a internação, né? Ok? Certo? Cadê? Isso aqui tá certo. Eu tô com a cabeça, né? Não comporta prazo determinado, porque assim, é diferente da penalidade, né? Da pena mesmo, da prisão do adulto, que tem que ter prazo determinado. A internação, ela não tem prazo determinado fixado pelo juiz. Assim, ele até fixa inicialmente, mas ela pode ser ampliada, diminuída. É nesse sentido, tá? Agora, mas a lei diz que ela não fica mais de 3 anos. Sim, é o prazo máximo, mas o que está dizendo aqui é que lá na sentença do juiz, aquele prazo fixado pelo juiz, ele não é um prazo definitivo. Ele pode ser alargado ou diminuído, entendeu? É o que diz o artigo 121, parágrafo 2º. Né? O 121 trata da internação, que é uma medida privativa de liberdade. E o parágrafo 2º diz o seguinte: essa medida não comporta prazo determinado, devendo aí sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. A jurisprudência dominante entende que para aumentar é mais complicado, entendeu? Que é um direito do adolescente. Mas a lei diz o seguinte, que devendo a sua manutenção ser reavaliada, então se entende que pode diminuir, mas não pode aumentar. Tá bom? Mas a lei, quando a lei diz assim, não tem prazo, é nesse sentido. O juiz fixa um prazo, mas não quer dizer que ele vai ficar aquele tempo exatamente que o juiz fixou, não, tá bom? É isso. Atingido o limite de prazo de internação, o adolescente será colocado em liberdade total, não necessariamente, né? Porque, olha lá, o parágrafo 4º diz que o adolescente, atingido aí o prazo, o limite estabelecido, né, pelo juiz, o adolescente deverá ser libertado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. É com base nesse parágrafo 4º que né, se entende que não pode aumentar o tempo de internação, mas pode diminuir. Entendeu? Certo? Então, mas também não é uma liberdade total, acabou a internação, já está livre, totalmente livre. Não! Por quê? Por conta do caráter pedagógico das medidas socioeducativas. Então pode ser
Sai da internação para semi-liberdade, para liberdade assistida ou para liberdade assistida. Tá bom? Bom, paramos por aqui, né? Nosso tempo esgotou. Pois é, treinamento total, revisão, não é não? Uma excelente revisão que nós estamos fazendo aí através da resolução de questões. Pois é, sucesso total. Tchau, tchau.